Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, se você procurar qualquer material didático que trata do tema, ele vai trazer para vocês essas fórmulas como as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, como que a gente chega nessas questões aqui? Quem são esses valores? Primeiro passo é traçar a altura relativa à hipotenusa. Então, nesse caso do meu triângulo, a hipotenusa é A. Então, chamei a altura de H. Com isso, eu dividi o meu A em dois pedaços, M e N. Então, eu posso acrescentar aqui que A é M mais N, também com uma relação. Bom, aqui é o produto dos dois catetos, é o produto da hipotenusa vezes a altura. Quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Aqui o mesmo processo, só que aqui é a projeção do B. O quadrado da altura é o produto das projeções. E, obviamente, aqui, né, a hipotenusa ela foi quebrada em dois pedaços, que a gente chamou de M e N. Isso é que traz os materiais didáticos para vocês, traz isso como se fossem fórmulas. Só que, para resolver relações métricas do triângulo retângulo, a gente não precisa decorar isso aqui como fórmula. Por quê? Dá para a gente deduzir todas essas relações usando semelhança de triângulos. Como assim? Bom, percebam, nesse caso aqui, eu vou marcar esse ângulo com um tracinho e esse ângulo aqui com dois tracinhos. Se eu fizer isso, essa figura aqui, eu posso localizar nessa figura três triângulos retângulos, tá? O primeiro triângulo retângulo seria esse aqui, ou seja, esse que fica do lado esquerdo, o outro, o triângulo retângulo do lado direito e, por fim, o triângulo retângulo original. Então, se a gente for analisar, esse aqui é o triângulo retângulo original, ou seja, aqui é o C, aqui é o B e aqui é o A. Esse aqui é o ângulo que eu fiz uma marcação e esse aqui é o ângulo que eu fiz duas marcações. Vamos analisar agora esses dois triângulos aqui, que foi o triângulo, os dois triângulos que ficam quando eu traço a altura. Então, aqui é a altura. Esse cateto, como eu estou pegando esse triângulo de cá, é o C, e esse cateto aqui é o M. O mesmo do lado de cá. Aqui nós temos o H, que é a altura, esse é o cateto B, e esse é o lado M. Esse aqui é o ângulo de dois tracinhos, e esse de cá é o ângulo de um tracinho. Bom, mas percebam, se eu tenho aqui um ângulo reto, eu sei que esse ângulo aqui mais esse somado tem que dar 90 graus. Então, e eu sei que esse aqui com esse aqui somado tem que dar 90 graus. Esse aqui com esse somado tem que dar 90 graus. Então, percebam que o ângulo de um tracinho com o ângulo de dois tracinhos, a soma dos dois sempre é 90 graus. Como aqui está faltando 90 e eu já tenho o ângulo de um tracinho, então esse ângulo de cima só pode ser o ângulo de dois tracinhos. O mesmo vai acontecer aqui. Se aqui é o ângulo de dois tracinhos, obviamente aqui em cima só pode ser o ângulo de um tracinho. Agora, esses três triângulos são semelhantes. Por quê? Porque eu tenho todos os ângulos internos com a mesma medida. Então, o que acontece com polígonos semelhantes? Todos os ângulos internos correspondentes têm a mesma medida e os lados são o quê? Os lados são proporcionais. Então é isso que a gente usa para chegar naquelas relações que a gente tem ali. Vamos usar só um exemplo aqui, comparando esses dois triângulos. Comparando esses dois triângulos, se eu pegar esse primeiro triângulo aqui, quem está oposto ao ângulo de um tracinho? O H. Nesse triângulo aqui, quem está oposto ao ângulo de um tracinho? O M. Quem está oposto ao ângulo de dois tracinhos? O N. Quem está oposto ao ângulo de dois tracinhos? O H. Então, aqui eu usei o ângulo de um tracinho e aqui eu usei o ângulo de dois tracinhos. Então, oposto a um tracinho nesse triângulo H, oposto a um tracinho nesse triângulo N. Oposto a dois tracinhos nesse triângulo N, oposto a dois tracinhos nesse triângulo H. Como isso é uma proporção, propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação cruzada, eu tiro H vezes H quadrado é igual a M vezes N. Percebam que eu acabo de demonstrar essa relação aqui. E assim dá para você demonstrar todas as outras.
Ou seja, para você resolver exercício que envolve relações métricas, você não precisa decorar isso aqui. Você faz o desenho, separa os 3 triângulos e aí você vai verificar de acordo com a sua conveniência. Lembrando também que nós temos ainda a relação métrica mais famosa no triângulo retângulo. Qual que é? Teorema de Pitágoras. Então eu posso falar que nesse triângulo grande eu tenho que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E posso fazer isso também nesse triângulo de cá. Aí quem é a hipotenusa? C, ou seja, c quadrado é igual a h quadrado mais n quadrado. E o mesmo no triângulo de cá. b quadrado é igual a h quadrado mais m quadrado. Então, quando se trata de relações métricas, eu preciso saber 2 coisas basicamente. Teorema de Pitágoras, que a gente vai usar bastante com triângulo retângulo, e esses 3 triângulos aqui serem semelhantes. Então, se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. E é isso que a gente vai usar para resolver os exercícios. Vou fazer alguns exemplos. Bom, vamos ao primeiro exemplo então. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, traçada a altura em relação à hipotenusa. Nós definimos aqui 2 projeções. O cateto C uma projeção de 36 sobre a hipotenusa e o cateto B dá uma projeção ortogonal de 64 sobre a hipotenusa. Então, dado esses 2 valores, calcular os valores de A, B, C e H. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o A aqui é direto, certo? Porque o A ele é a soma desses 2 pedaços, ou seja, o A é 36 mais 64, de onde eu tiro que o meu A ele vale 100, tá? Agora, como que a gente chega nos valores dos 2 catetos e da altura? Vamos lá. Então, vamos fazer aquela separação dos triângulos aqui. Eu tenho esse triângulo, que é o triângulo da esquerda. Eu tenho esse triângulo, que é o triângulo da direita. E eu tenho ainda o triângulo retângulo inteiro, tá? Vamos às mesmas colocações. Eu vou colocar o ângulo de um tracinho de cá e o ângulo de 2 tracinhos de cá. Então, nessa figura, como ela está do lado esquerdo, aqui é o ângulo de um tracinho, essa medida é 36, essa medida é H e essa medida é C. Nesse ângulo de cá, nesse triângulo de cá, esse ângulo é de 2 tracinhos, essa medida é de 64, essa medida é B e essa medida é H. No triângulo grande, aqui é C, aqui é B e aqui é o A, que a gente já descobriu que vale 100. Bom, no triângulo grande, esse é o ângulo de um tracinho e esse é o ângulo de 2 tracinhos. Novamente, eu sei que um tracinho mais 2 tracinhos tem que dar 90 para completar aqui os 180 do triângulo. Então, se aqui eu tenho o ângulo de um tracinho, aqui falta o de 2 tracinhos. Se aqui eu tenho o ângulo de 2 tracinhos, aqui falta o ângulo de um tracinho. Bom, esse triângulo com esse triângulo com esse e esse triângulo com esse são semelhantes. Então, eu tenho 3 triângulos que eu posso analisar aqui como sendo semelhantes. Por quê? Porque os ângulos internos são todos iguais. Bom, eu preciso descobrir os valores de B, C e H. Como que eu faço? Primeiramente, eu tenho que buscar aqueles onde eu tenho valores. Então, eu tenho aqui como valor 36, 64 e 100. Então, se eu trabalhar esses 2 triângulos aqui, esse semelhante com esse, vamos ver se vai funcionar. Bom, obrigatoriamente eu tenho que usar o ângulo de 2 tracinhos, que é onde eu tenho 36. E obrigatoriamente eu tenho que usar o ângulo de um tracinho, que é onde eu tenho o valor de 64. Então, nesse caso aqui, o que eu vou trabalhar? Eu vou estar trabalhando a relação entre o ângulo de um tracinho e o ângulo de 2 tracinhos. Então, vamos lá. Nesse triângulo, quem está oposto ao ângulo de um tracinho? H. Nesse triângulo aqui, quem está oposto ao ângulo de um tracinho? 64. Igual. Nesse triângulo, quem está oposto ao ângulo de 2 tracinhos? 36. Nesse triângulo, quem está oposto ao ângulo de 2 tracinhos? O H. Bom, o que eu tenho que usar aqui é o seguinte. Se aqui eu estou usando esse triângulo primeiro, olha, esse H é desse triângulo e esse 36 é desse triângulo. Eu não posso fazer inversão. Não posso colocar
H por 64, ou seja, usando esse triângulo aqui em cima nesse ponto, e aqui usar o H também, que seria esse triângulo em cima. Então tem que manter a ordem. Se eu comecei com esse triângulo e coloquei os valores em cima, então tanto o H quanto 36 tem que vir desse triângulo. Então, fazendo o produto, o que eu vou ter? Eu vou ter que H quadrado é igual a 64 vezes 36. Percebam que aqui eu vou usar da malandragem e nem vou fazer o produto disso aqui. Por quê? Porque para assumir com esse quadrado, eu tenho que passar a raiz. Então, nós temos que o H é raiz quadrada de 64 vezes 36. Obviamente, como é um produto, eu tenho que o H é a raiz de 64, que é 8, vezes a raiz de 36, que é 6. Então, daqui eu tiro que o meu H vale 48. Então, acabo de descobrir o valor de H. Então, nesse caso, se eu quiser, eu posso trocar o H aqui por 48, troco o H aqui por 48, e agora eu tenho várias possibilidades para chegar nos valores de B e C. Uma delas é, como eu já tenho H, eu posso fazer o uso do Teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu acho o valor de C. O mesmo nesse triângulo, aí eu acho o valor de B. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou continuar trabalhando com a proporcionalidade, que é mais fácil. Bom, nós já descobrimos dois valores aqui então. Eu já descobri que o A vale 100 e já descobri que o H vale 48. Agora eu preciso chegar nos valores de B e C. Agora eu tenho várias possibilidades para trabalhar com o valor de B e C. Então, só voltando. Aqui é um tracinho, aqui é 2. Aqui é 2 tracinhos, aqui é um tracinho. Aqui é um tracinho e aqui é 2. Então, fazendo a proporcionalidade agora, eu posso trabalhar esse triângulo com esse com esse ou esse com esse. Eu tenho várias possibilidades. Eu vou continuar trabalhando com esses dois. Como eu quero descobrir o valor de C, então eu terei que usar o ângulo de 90, certo? Só que aqui, trabalhando, para usar o ângulo de 90, eu tenho B. Então, a proporção desse com esse não vai adiantar. Por quê? Porque eu vou ficar com duas variáveis. Oposto ao ângulo de 90 é o valor que eu quero achar, oposto ao ângulo de 90 é o valor que eu quero achar. Então, eu trabalho esse proporcional com esse, ou esse proporcional com esse. Bom, como que ficaria aqui se eu fosse trabalhar a proporcionalidade desse com esse? Oposto ao ângulo de 90, quem eu tenho? Tenho 100. Oposto ao ângulo de 90, quem eu tenho? Eu tenho C. Então, aí, se eu estiver trabalhando esse com esse, obrigatoriamente, eu vou ter que usar o ângulo de dois tracinhos. Porque se eu usar um tracinho, eu vou ter o B, eu vou ter duas variáveis novamente. Então, vamos ver se vai funcionar esse com esse. Trabalhando esse com esse, eu vou usar o ângulo de 90 e vou usar o ângulo de dois tracinhos. Então, quem está oposto ao ângulo de 90 nesse triângulo? C. Quem está oposto ao ângulo de 90 nesse triângulo? 100. Então, C está para 100, assim como usando dois tracinhos. Como eu peguei primeiro desse triângulo aqui, então aqui primeiro tem que ser desse triângulo. Oposto a dois tracinhos nesse triângulo, 36. Oposto a dois tracinhos nesse triângulo, C. Percebam que ficou a mesma variável. Então, aqui eu tenho, multiplicando cruzado, que C ao quadrado é igual a 100 vezes 36. Eu vou fazer o mesmo processo do outro, apesar daqui a multiplicação ser bem mais fácil, mas como eu preciso passar uma raiz, eu teria que o C é a raiz quadrada de 100 vezes 36. Ou seja, o C é a raiz de 100, que é 10, vezes a raiz de 36, que é 6. De onde eu tiro que C é igual a 60. Então, acabo de descobrir o valor de C. Eu posso fazer esse mesmo processo, trabalhar esse e esse aqui. Só que quando eu estou trabalhando esse com esse, eu quero B, certo? Então, aqui tem que usar o ângulo de 90. E, obviamente, que o ângulo de 90 eu tenho o valor citado, que é 100. Então, quem está oposto ao ângulo de 90? B. Quem está oposto ao ângulo de 90? 100. Assim como, agora, percebam que nesse triângulo aqui, o B está oposto a um tracinho. Então, eu sou obrigado a usar um tracinho aqui. Então, mas como eu comecei por esse triângulo, então eu tenho que começar por esse. Quem está oposto a um tracinho? 64. Quem está oposto a um tracinho? B. Fazendo o produto, B quadrado
é 100 vezes 64, de onde eu tiro que B é a raiz de 100 vezes 64, ou seja, o B vai ser 10 vezes 8, de onde eu tiro que B é igual a 80. Então, fecho aqui, descobri os valores de A, B, C e de H. Lembrando que, como eu já tinha descoberto o valor de H, se eu aplicasse o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu descobriria o valor de C, e se eu aplicasse o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu descobriria o valor de B. Eu só não posso esquecer, quando eu trabalho o teorema de Pitágoras, que quem fica antes do igual é a hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa é C, nesse caso, a hipotenusa é B. Então, é dessa forma que eu trabalho exercícios de relações métricas no triângulo retângulo. Eu separo em 3 triângulos e vejo a semelhança entre esses 3 triângulos. Vamos a mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, tracei também a altura relativa à hipotenusa, e nesse caso eu preciso descobrir qual é a medida das duas projeções. Bom, vamos lá então. Primeiro passo, vou fazer aqui uma marcação de um tracinho nesse ângulo, então esse aqui vai ser de 2 tracinhos. Vamos separar os triângulos. Então, separando os triângulos, eu vou ficar com o triângulo da esquerda, o triângulo da direita e o triângulo inteiro. Então, esses são os 3 triângulos que eu tenho naquela figura. Bom, colocando aqui os valores. Aqui é 8 e aqui é N. Aqui é N e aqui não tem nada, aqui também não tem nada. Esse aqui é 16 e aqui é 8. Bom, aqui é o ângulo de um tracinho e aqui é o ângulo de 2 tracinhos. Então, aqui é um tracinho, aqui é 2 tracinhos. Lembrando, se aqui é um tracinho, aqui em cima então é 2. Se aqui é 2 tracinhos, então aqui em cima é 1. Bom, para descobrir então os valores de N e N, o que eu faço? Vamos analisar o que nós temos com relação aos triângulos. Olha só. Nesse primeiro, eu tenho quem está oposto ao ângulo de 90 e quem está oposto ao ângulo de 2 tracinhos. Oposto ao ângulo de um tracinho não tenho nada. Aqui, esse triângulo inicialmente eu não vou usá-lo, por quê? Porque só tem uma medida N aqui, tá? Eu poderia também fazer uma relação entre essas duas. Por quê? Porque eu sei que M mais N tem que dar 16, então eu poderia colocar no lugar desse N 16 menos N. Mas nesse caso não vai ser necessário fazer essa transformação. Por quê? Olha só, se eu comparar esse triângulo com esse, eu vou usar o ângulo de 90, porque aqui eu tenho o 8 oposto ao ângulo de 90, e óbvio que eu vou usar o ângulo de 2 tracinhos, que é onde eu tenho o valor N. Então, oposto ao ângulo de 90, 8. Oposto ao ângulo de 90, 16. Assim como oposto a 2 tracinhos. Quem está oposto a 2 tracinhos é o M. Quem está oposto a 2 tracinhos é o 8. Então, nesse caso, eu tiro que 16 vezes M é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. De onde eu tiro que o M é 64 dividido por 16. Então, eu tenho que M é igual a 4. Bom, agora o M sai de brinde, porque se o M é 4, eu tenho que M mais N tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 16. M mais N dá hipotenusa. Como eu descobri o valor de M, então eu tenho que 4 mais N é igual a 16, de onde eu tiro que N é igual a 12. Então, é dessa forma que eu trabalho esse tipo de exercício, sempre buscando a semelhança de triângulos. Obviamente, pode ser que você pegue, num primeiro momento, alguma semelhança que não dê em nada, né? Isso acontece. Tenta outra. Então, sempre busque relacionar onde você tem o quê? 2 valores, pelo menos. Eu não usei esse porque eu não tinha nenhum valor, né? Então, só tinha esse valor N. Então, por isso que esse triângulo, no primeiro momento, não foi usado. Então, fechados os exercícios, descobrimos os valores de M e N. Bom, vamos a mais um exemplo então. Descobrir o valor de H nessa figura. Vamos começar então. Aqui eu vou marcar um tracinho, aqui eu vou marcar 2. Vamos às separações dos nossos triângulos. Então, se eu separar aqui, essa medida é H, essa medida é 7. Esse é o ângulo de um tracinho, então, consequentemente, o de cima vai ser o ângulo de 2 tracinhos.
Nesse triângulo aqui, o que nós temos? Aqui também é H, aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho o ângulo de 2 tracinhos. Então, aqui em cima, obviamente, só pode ser o ângulo de 1 tracinho. Nesse outro aqui, que é o triângulo grande, o triângulo inteiro, o que eu tenho? Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 24. Esse é o ângulo de 1 tracinho, esse é o ângulo de 2 tracinhos. Bom, vamos lá então. Vamos começar tentando verificar se eu comparar esse aqui com esse, se vai funcionar. Aqui a medida que eu conheço é o 7, então eu tenho que usar o ângulo de 90. Quem está oposto ao ângulo de 90? O 7. Quem está oposto ao ângulo de 90? O 24. Então até aí tudo bem. Quem está oposto ao ângulo de 1 tracinho? O H. Aqui eu não tenho quem está oposto ao ângulo de 1 tracinho. Então não dá para usar o 90 e 1 tracinho. E também não daria para usar o 90 e 2 tracinhos porque eu não tenho essa medida. Então quer dizer que esse aqui com esse, no primeiro momento, não vai adiantar. Vamos tentar verificar então cada um com o grandão. Aqui eu tenho oposto a 1 tracinho H, oposto a 1 tracinho 24. Mas o 7 está oposto ao 90. Então, nesse caso aqui, oposto ao 90 não tem nada. Então parece que num primeiro momento não tem nenhuma relação, nenhuma forma de eu buscar isso aqui e chegar direto no valor do H. Bom, mas qual é a malandragem nesse caso? Existe algum triângulo que tem 2 valores conhecidos? Existe esse aqui. Então, como esse triângulo tem 2 valores conhecidos, é fácil descobrir esse outro valor aqui. Basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu começo aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Essa é uma dica importante. Sempre que você tem um triângulo com 2 valores, o teorema de Pitágoras te dá a medida do terceiro. Então, nesse triângulo, quem é a hipotenusa? X. Então, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 49 mais 576. X ao quadrado é igual a 625, de onde eu tiro que x é a raiz quadrada de 625. X é igual a 25. Bom, então acabo de descobrir que a hipotenusa desse triângulo é 25. Agora eu posso escolher qualquer um dos dois. Esse com esse ou esse com esse. Se eu escolher esses dois aqui, obviamente eu vou ter que escolher quem? O ângulo de 90 e o ângulo de 1 tracinho. Se eu fosse escolher esse, eu teria que escolher o ângulo de 90 e o ângulo de 2 tracinhos. Dá na mesma o resultado aqui. Então, nesse triângulo, quem está oposto ao ângulo de 90? 7. Quem está oposto ao ângulo de 90? 25. Quem está oposto ao ângulo de 1 tracinho? H. Quem está oposto ao ângulo de 1 tracinho? 24. Então, nós temos que 25H é igual a 7 vezes 24. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 14 com 2, 16. Então, eu tenho que 25H é 168. De onde eu tiro que o H é 168 25avos. Não dá para simplificar. Você pode deixar na forma fracionária mesmo. Então, é dessa forma que eu trabalho as relações métricas no triângulo retângulo. Bons estudos e espero ter ajudado.